Olá, boa noite. Falo mais uma vez ao vivo aqui do Seminário Santo Antônio do Alto da Serra, na cidade de São Pedro, em São Paulo, onde os frades capuchinhos estão reunidos para a realização do seu 24º capítulo provincial, capítulo provincial aqui da província de São Paulo. Hoje o dia começou às 7 horas da manhã com a celebração eucarística com os jubilanos. Os jubilanos são aqueles frades que comemoram o aniversário da sua primeira profissão ou aniversário de ordenação presbiteral. A verdade é que a vocação é um mistério, né? Entramos no seminário, acho que 30 moleques, fomos para o noviciado 12, terminamos em 8, ordenamos em 5, um saiu, 2 morreram e sobraram eu com o Mauro. Que Deus nos dê força e coragem para perseverarmos no bem. Minha palavra é curta. Muito obrigado a Deus por ter me chamado ao sacerdócio há 53 anos, a vida religiosa há 60, a minha família que me criou, a província que me acolheu, me deu estudo e formação, a vocês toda a fraternidade, aos meus colegas caríssimos que sobraram, o Rogério e eu. Ele foi mandado embora e não foi, e eu fui dito que se eu ficasse padre ou frade, e o padre cortaria a cabeça no dia da ordenação. E Jesus, que é vingador dos humildes, fez com que o meu guardião naquele dia era ele, né? Frei Carlos. Ele foi para mim na semana, porque nós gostávamos de futebol. 25 anos de vida religiosa, eu professei em janeiro de 91, perante o Frei Ismael, e desde então a província tem me dado tantas oportunidades. Então também sou agradecido a Deus por todo esse tempo e pela convivência com os irmãos, nas oportunidades tantas que tenho tido. É uma alegria a convivência, desfrutar sempre da fraternidade e estar nesse contínuo processo de crescimento. Começaria agradecendo primeiramente a Deus pelo dom da minha vida, pelo dom da minha vocação, agradecendo à província que me acolheu, que me formou e que tantas vezes depositou sua confiança em mim, pois fui secretário, fui ecônomo, várias vezes fui eleito definidor aqui na província. Também agradecer à ordem, pois também fui agraciado pelo um dos cargos mais importantes da nossa ordem. Eles até diziam que eu fui o primeiro não italiano a ser um ecônomo geral. E também agradecer à igreja pela sua confiança de ter me dado o episcopado. E através desse ministério tive a alegria de aqui ordenar vários irmãos nossos. Mas eu deixo já essa mensagem que para todos que estão a caminho também, não é? Mas sobretudo aqueles que estão começando como eu comecei. Que esteja esse propósito firme, né, de caminhar até o fim. Hoje, durante a maior parte da tarde, os frades acompanharam a apresentação de relatórios. A primeira comissão a se apresentar foi a Comissão de Formação para a Vida Fraterna. O coordenador é o Frei Arcanjo Soares. Boa noite, Frei. O que é essa comissão e como que foi a apresentação do relatório para os frades hoje? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham. A Comissão Formação para a Vida Fraterna é um órgão da província que auxilia o governo provincial nos seus trabalhos, sobretudo em todas as dimensões que tangem a formação inicial e permanente. Obrigado pelas suas informações. E também outra comissão que se apresentou aqui hoje para os frades foi a Comissão Administrativa e Social. A Comissão Administrativa e Social cuida da administração dos bens, do patrimônio da província, cuida também da parte da economia da província, de todos os imóveis, de toda a parte de patrimônio histórico, patrimônio cultural da província, da questão das reformas dos imóveis. Então, o relatório foi apresentado por meio de slides. Primeiramente, o Frei José Gomes apresentou toda a parte aí da economia e da questão dos bens da província, do patrimônio da província. E depois, então, nós tivemos a apresentação de como é que foi a atuação da província dentro da política de assistência social durante o triênio.
Nós publicamos essa semana em nossa página no Twitter algumas fotos das decorações que foram montadas aqui no Seminário Santo Antônio para a realização do capítulo provincial. Essas decorações foram montadas pelo Frei Edmar Hermínio e pelo Frei Everson Takaki. Eles colocaram uma árvore com velas que recordam os falecidos do último triênio. O Frei José Longares mostra para a gente essa árvore e fala a história de um frade que está nela. Celebrando hoje nossos frades jubilandos, queria falar desse jubileu, desses irmãos que estão no júbilo eterno, nas bodas eternas. São 4 sacerdotes, irmãos, e 4 frades. Eu queria destacar um deles, pela sua simplicidade, pela sua graça, que é o Frei Fabiano, missionário. Ele tinha um dito muito sábio. Quando perguntavam para ele qual, Fabiano, é a sua idade, ele dizia: eu não tenho idade, eu tenho uma eternidade. E que essa eternidade bonita desses irmãos nos ajudem a viver aqui na terra a graça de ser simples e a graça de servir o Senhor e viver o Evangelho com alegria. Durante essa semana de capítulo, está presente aqui no Seminário Santo Antônio do Alto da Serra o bispo da Diocese de Carolina, no Maranhão, Dom Frei José Soares Filho. Ele, que também é capuchinho, pertencente aqui à província de São Paulo, explica para nós o que acontece quando o Papa nomeia um religioso, no caso um frade, para o episcopado, e como que fica a sua função diante dos capítulos provinciais. Quando um religioso ele é escolhido e nomeado pelo Papa para assumir uma diocese, ele continua pertencendo à sua ordem ou congregação, mas ele deixa de ter voz ativa na sua província, no seu instituto do qual ele fazia parte. É membro, mas sem ter voz ativa. É um momento de alegria, porque é um momento em que a gente revê todos os frades com quem a gente conviveu durante toda a nossa vida. Então é um momento de participação e de reencontrar todos aqueles com quem nós convivemos. Todos nós esperamos que o capítulo ele traga, vamos dizer assim, aquilo que é de melhor para a vida da província, né? Para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. É isso que o capítulo traz, é a renovação da vida dos frades. Bom, nesse instante os frades realizam na sala capitular a chamada prévia. A prévia, como o nome já diz, é uma previsão dos nomes que possivelmente serão eleitos amanhã na eleição do governo provincial. O Frei Sérgio Dalmoro, que é conselheiro-geral da Ordem para o Brasil e presidente desse capítulo provincial, explica para nós como que será feita a votação amanhã aqui em São Pedro. Então, o governo provincial se constitui fundamentalmente de 5 irmãos. É o provincial e 4 conselheiros. Então a votação se faz, em primeiro lugar, o provincial, que deve, para ser eleito no primeiro escrutínio, deve receber a maioria absoluta dos votos, quer dizer, metade mais um. Se nenhum dos candidatos atinge metade mais um, se faz outra eleição, se continua indefinido, então a terceira escrutínio, a terceira eleição, se vota somente nos 2 mais votados. E o que for mais votado será o provincial. Fundamentalmente, a mesma forma acontece depois com o primeiro, segundo, terceiro e 4º conselheiro. Se vota uma vez, 2, se necessário, 3 vezes até ser eleito. Esse é o caminho, creio que me entenderam, né? Bem, depois ainda tem o vice-provincial, que nós chamamos de vigário. Vigário é aquele que, na ausência do provincial por alguma razão, viaja ou tem algum compromisso extra, então ele assume no lugar do provincial. Então, depois de eleitos 4 conselheiros, um entre esses é eleito o vigário provincial. Bom, nós vamos dar uma olhada agora na programação de amanhã aqui em São Pedro. Às 7 horas da manhã acontece a oração inicial dos frades. Às 8h15, eles vão para a sala capitular eleger o novo governo provincial. Às 11 horas da manhã acontece a celebração eucarística de ação de graças pelo capítulo. Às 5h30 da tarde, a palavra do provincial eleito e do presidente do capítulo encerram as atividades oficiais.
Bom, por hoje é só. As informações direto aqui de São Pedro são essas. Lembrando que o nosso boletim amanhã não será transmitido às 9 horas da noite, mas um pouco mais cedo, por volta das 6h30, 7 horas da noite. Isso porque as informações já serão coletadas durante toda a manhã. Nós traremos a palavra do ministro provincial eleito, do presidente do capítulo e também já saberemos o nome dos 4 conselheiros eleitos. Nós voltamos amanhã então. Você pode acompanhar as informações durante todo o dia em tempo real pelo nosso Twitter. O endereço é o twitter.com/capuchinhosdsp e no site você confere as fotos do dia aqui do capítulo provincial. O endereço é capuchinhossp.org.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.